Mais uma vez estamos juntos e nós vamos agora considerar Gálatas capítulo 5. Espero que essa palavra ela seja de fato uma bênção na sua vida. Muito bem. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Por que esse capítulo aqui é importante para a gente? Primeiro, nós precisamos entender um pouquinho o contexto que Paulo escreve essa carta aos Gálatas. A região da Galácia ela era composta de algumas igrejas. E essas igrejas que haviam ali na região da Galácia, elas tinham uma forte influência judaica. E essa forte influência judaica na igreja fazia com que eles, muitas vezes, voltassem aos costumes judaicos. E um dos grandes problemas que Paulo ele vem atravessando com os judeus ali da igreja é de que eles querem novamente se circuncidar. Bem, por que esse assunto aqui é tão interessante para a gente? Primeiro, porque a circuncisão fazia parte de um pacto de Deus feito com Abraão. E Paulo agora, ele começa dizendo o seguinte, olha, se vocês se deixam circuncidar, então Cristo não está sendo aproveitado em nada para vocês. Irmãos, vamos pegar aqui a primeira aplicação para nós. Cristo, ele nos chamou para a liberdade. Essa escravidão religiosa que você percebe hoje, ela nada mais é do que o prosseguimento da mesma mentalidade humana dos dias de Paulo. Eu não estou dizendo com isso que você não deva estar reunido com outros cristãos. Eu não estou dizendo com isso que você deva levar uma vida livre dos preceitos que a Bíblia apresenta. Não é nada disso. O que nós temos que entender é que nós não podemos aceitar nada que seja adicionado à cruz de Cristo. Nada. Os Gálatas, eles estavam ouvindo o seguinte discurso. Olha, tá bom, vocês estão salvos em Cristo, só que vocês precisam se circuncidar. É esse o discurso que eles estão trazendo ali. E aí Paulo diz assim, não, se vocês deixarem de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, irmãos, nós precisamos prestar atenção na nossa forma de adoração. Por exemplo, se a pessoa ela está em um determinado grupo religioso que diz, olha, tá bom, você está salvo em Cristo, mas você precisa guardar o sábado. Então, Cristo de nada aproveita para você. Olha, você está salvo em Cristo, mas você precisa sair batendo de porta em porta. Então, Cristo não aproveita nada para você. Não são as obras que trarão a salvação. É o que Paulo começa trabalhando aqui agora. Ou seja, a questão da circuncisão, ela era apenas uma parte da lei. E aqueles que desejavam se circuncidar, na verdade, eles tinham que guardar toda a lei. Não adiantava guardar só um pedaço. A maioria dos professores judeus, normalmente, eles tinham duas maneiras de explicar a questão salvífica. Bom, a primeira era a seguinte, se o gentio ele fosse uma boa pessoa, ele fosse justo, então bastava ele guardar as leis dadas a Noé, lá no Gênesis 9. E estava tudo certo. Isso era o que alguns rabinos judeus ensinavam. Outros discordavam desse posicionamento.
Outros diziam que era necessário se converter ao judaísmo e se ele se convertesse, ele teria que guardar as 613 leis, porque senão não adiantaria nada ele se converter. Era melhor que ele ficasse apenas com aquele princípio de guardar a lei do pacto dado a Noé. E o apóstolo Paulo, ele é muito veemente aqui, ele diz, olha, eu testifico que todo homem que está se circuncidando é obrigado a guardar toda a lei. De modo que, nesse capítulo 5, Paulo vai fazer um contraste entre lei e graça. Esse aspecto, irmãos, quando lido ainda hoje, ele é muito mal compreendido. Por quê? Porque nós herdamos uma cultura, que essa nossa cultura, ela, podemos dizer que é a cultura judaico-cristã, e em nada ela é repulsiva, ela é excelente, porque ela traz princípios cristãos, mas ela foi muito modificada com o passar do tempo. Com o desenvolvimento da igreja, muitas normas, muitas leis começaram a serem colocadas para os crentes. E nós chegamos hoje a um momento em que nós estamos vivendo exatamente como os Gálatas. É necessário se acrescentar algo a mais a Cristo. Olha, se você não der o dízimo, você não será salvo. Eu já ouvi esse absurdo. Olha, se você não for um crente que leu a Bíblia inteira, você não será salvo. Olha, se você não for um crente que você jejua, você não será salvo. Então, muitos agregados estão sendo feitos à salvação. E Paulo diz não. Paulo diz Cristo é suficiente. Não precisa mais nada além disso. Ou seja, se você tentar qualquer coisa além de Cristo, então você vai ser obrigado a guardar toda a lei. Você vai ser obrigado a guardar todos os 10 mandamentos. Você vai ser obrigado a guardar as 613 leis. Se você quiser alguma coisa mais além de Cristo. Então, Cristo tem que ser suficiente. Eu sei que é difícil, irmãos, porque quando a gente fala Cristo tem que ser suficiente, nós também estamos falando em pessoas que não aprenderam a andar com Jesus. Pessoas que não conseguem andar com Jesus, salvo com as muletas da religião. E nós precisamos aprender a andar com Jesus. Eu sempre tenho dito, chegará um momento em que o crente, ele vai mostrar se ele é crente mesmo, quando ele mostra que ele tem relacionamento com Deus, quando ele tem relacionamento com Jesus. Eu sempre preguei e disse aos irmãos que chegaria tempo que nós não conseguiríamos nos reunir. Pronto, nosso salão de reuniões está fechado. Já está indo para 6 meses. Nós não conseguimos nos reunir. Muitos irmãos não conseguem se ver a não ser pelas telas. Eu avisei para vocês que chegaria esse tempo. Mas quem é você hoje diante do fechar das igrejas? Quem é você hoje? Você continua sendo cristão? Você continua tendo a sua fé viva em Cristo? Porque você não está tendo mais nada. Ou você está atrás de muletas religiosas ainda? Reunir-se é excelente, mas você ser contado no meio da multidão é uma coisa. Você ser contado individualmente, quem você é outra coisa completamente diferente. Então nós precisamos entender que o que conta não são aquelas coisas que se agrega ao sacrifício de Jesus para a salvação. O que conta é o seu relacionamento com Deus. Isto é o que vai contar sempre. E é o que Paulo agora vai continuar discorrendo. Versículo 4. Separados estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei da graça tendes decaído. Olha só então que coisa interessante que Paulo nos diz aqui. Paulo diz que se você tenta se justificar pela lei, se você tenta agregar alguma coisa ao sacrifício de Cristo, você está separado de Cristo. Veja que isso daqui é muito sério, porque muitos cristãos hoje ainda tentam
agregar coisas ao sacrifício de Cristo. Todos nós devemos produzir obras de salvos. Não é obras de salvação, é obras de pessoas salvas. Mas nós também temos que lembrar que as obras, elas não nos salvarão. Ainda tem crente hoje com aquele conceito de que se ele for bonzinho, ele vai para o céu. Se ele for uma pessoa má, ele vai para o inferno. Erra nas duas situações. Primeiro, que pessoas boas não serão salvas. Segundo, que não é a maldade da pessoa que define a ausência de salvação. Terceiro, que não é nem céu nem inferno. É ressurreição com Cristo. Então, o que é que acontece? Alguns cristãos ainda acabam confundindo isso. Você deve entender que as suas obras, elas são completamente separadas da sua salvação. Porque se as suas obras, elas te dão algum poder para a salvação, Cristo não serve de nada na sua vida. Ao contrário, se você está salvo em Cristo, você vai produzir boas obras. Mas uma coisa, ela vai exatamente na contramão da outra. Não tem como. Ainda tem muitos crentes que têm esse conceito. Ah, se eu for bonzinho, tá tudo bem comigo, tal. Irmãos, nós temos que entender que nada pode ser agregado ao sacrifício de Jesus. Olha, você está salvo em Cristo, mas pode correr desse pregador. Pode correr desse pregador. Você está salvo em Cristo, pronto e acabou. Jesus Cristo tem que ser o nosso único e suficiente Salvador. A luta do apóstolo Paulo aqui no livro dos Gálatas é exatamente isso, porque as igrejas da região da Galácia, elas estão se contaminando com esse discurso. É necessário fazer mais alguma coisa. É necessário se circuncidar. Não basta apenas crer em Cristo. Os hebreus estavam com um problema similar. Ou seja, era necessário guardar a lei. Hoje, alguns cristãos ainda leem o Antigo Testamento, vendo a obrigatoriedade de guardar os preceitos do Antigo Testamento. Se você tentar guardar os preceitos do Antigo Testamento hoje, você simplesmente tem decaído da graça, conforme diz Paulo. E aí entram aqueles que são mais legalistas e dizem assim: então quer dizer que eu posso matar, eu posso roubar, eu posso fazer qualquer coisa? Não, de maneira alguma. O apóstolo Paulo vai mostrar isso no decorrer do capítulo, que embora os preceitos judaicos não sejam necessários, a lei judaica não é para os gentios. A lei judaica não é para os gentios. A lei judaica faz parte do pacto de Deus com os judeus. É um mandamento perpétuo para os judeus. A lei tornou-se o nosso tutor, conduzindo a Cristo. Agora que chegou o Cristo, não estamos mais debaixo de um tutor, ou debaixo de aio, ou debaixo de um professor. De modo que você que está me assistindo deve ler o Antigo Testamento, você deve aprender com o Antigo Testamento, mas não deve cair na besteira de tentar cumprir as leis do Antigo Testamento, porque essas leis foram dadas ao povo judeu. Se você tentar começar a judaizar sua família, se você começar a judaizar a igreja que você frequenta, se você começar a judaizar seus amigos, o que você tem feito é conforme disse Paulo, você está separado de Cristo. Então é muito importante que a gente não agregue nada. O sacrifício de Jesus é único e suficiente. Nada mais. Versículos 5 e 6. Nós, porém, pela fé aguardamos, mediante o Espírito, a justiça pela qual esperamos. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. O apóstolo Paulo, ele entende aqui o pensamento judaico. Qual que é a ideia daqueles judeus? A maioria dos judeus, eles tinham uma visão
de que no Antigo Testamento o Espírito se tornava ativo, assim como esteve ativo em Sansão, assim como esteve ativo em Bezalel, na construção da Arca da Aliança, e outros. Eles acreditavam isso. Porém, eles entendiam também que o Espírito só se tornaria agora de novo ativo no tempo do fim, fazendo alusão à profecia de Joel. Aqui eles incorriam em dois erros. Primeiro, que o apóstolo Pedro havia dito que o tempo do fim começou ali em Pentecostes. Havia começado ali em Pentecostes. Esse era o primeiro erro deles. O segundo erro é que eles não entendiam que o crente agora passava a ser morada do Espírito. O crente era morada do Espírito. Ou seja, o Espírito ele estava ativo na vida do crente, capacitando-o a experimentar a justificação em Cristo Jesus. O que é isto? Você só pode se sentir justificado dos seus pecados se o Espírito Santo lhe convencer, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e do juízo. De modo que quando você peca e você pede perdão a Deus, você vai perceber que algum tempo depois você passa a sentir menos o peso ou a culpa daquele pecado. Por que que isso acontece? Isso acontece porque você foi justificado e o Espírito Santo, ele lhe possibilita entender essa justificação. Então, Paulo está mostrando para eles que a verdade é muito diferente daquilo que eles pensavam acerca do Antigo Testamento. O Espírito Santo, ele nos habilita na nossa justificação. É isso que Paulo está mostrando. Uma pessoa que tem a sua consciência constantemente culpada, até mesmo por erros do passado, essa pessoa ela ainda não experimentou ou não entendeu o que é justificativa em Cristo, o que é a justificação. Ela precisa orar mais, ela precisa pedir para que Deus realmente a ajude a entender o que é a justificação em Cristo. E uma boa sugestão seria utilizar os nossos sermões dominicais, onde eu tenho vários sermões dentro do canal Pela Bíblia, onde eu trato de justificação em Cristo, onde eu trato de salvação. Toda a doutrina da salvação eu tenho tratado no canal Pela Bíblia, nos nossos sermões dominicais. Então você pode, por exemplo, ir lá, verificar na playlist Sermões de Domingo, e você vai ver ali vários sermões onde eu trato sobre a justificação. Então você que ainda tem dificuldade, você que ainda fica sendo martelado pelo passado, você que ainda não entendeu direito essa questão, eu recomendo que dê uma olhadinha lá no canal Pela Bíblia, tá bom? Então, Paulo está mostrando aqui, no versículo 5 e 6, que o Espírito Santo estava presente. E depois ele diz que a circuncisão não tem valor algum, e a incircuncisão também não, mas o que importa é a fé. Paulo novamente exalta a fé em Cristo. Por esta graça sois salvos mediante a fé. Esse é o texto que todo cristão precisa entender e ter de cor e salteado na ponta da língua. Por esta graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, conforme diz Paulo aqui no versículo 6, o que importa é a fé que opera pelo amor. O cristão que tem verdadeira fé, então ele está justificado pela graça. O cristão que tem verdadeira fé, ele não procura agregar nada à sua salvação. Agregar a circuncisão à salvação
corresponde a você tentar agregar, por exemplo, os santos à sua salvação. Será que você pode ser salvo por crer em Santo Expedito? Será que você pode ser salvo por crer em São Francisco de Assis? Será que você pode ser salvo por pertencer a uma organização religiosa? Claro que não. A salvação, ela está concentrada única e exclusivamente em Cristo. Somos salvos pela graça mediante a fé. Ou seja, Deus, ele abriu a mão no seu amor eterno para nos salvar. E todos aqueles que são salvos através da fé. E o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que não vemos, mas cremos. E realmente Deus, ele confere os méritos sacrificiais de Cristo a estas pessoas que, embora não viram a crucificação de Cristo, não viram a ressurreição de Cristo, moram a milhares de quilômetros de Jerusalém, como é o nosso caso, conseguem ter a certeza no coração de que Cristo Jesus tornou-se o seu Senhor e Salvador. Quem tem essa certeza nunca será destruído, mas tem a vida eterna. Quem tem essa certeza porque o Espírito Santo de Deus habilita você a ter essa certeza. Poxa, ancião, mas eu tenho dúvidas quanto a isso. Então você deve ouvir mais a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você não consegue ainda enxergar-se como um salvo, é melhor que você comece a rever a Bíblia. Eu estou dando a sugestão, pega os nossos sermões e comece a ouvir para entender. Alguns irmãos fazem confusão, assim como os irmãos na Galácia faziam confusão. Nós não estamos tratando aqui de uma soberba salvífica, não é isso. O que nós estamos tratando aqui é de uma certeza dada pelo Espírito Santo. Uma certeza de que você está salvo. Alguns dizem, puxa vida, mas ainda sou pecador, de vez em quando eu me pego pecando. Você vai se pegar pecando em várias ocasiões, o que significa que você ainda está na carne. Você só vai deixar de pecar o dia que o seu corpo corruptível for transformado em corpo incorruptível, que é na volta do Senhor Jesus. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós vamos aprender daqui a pouquinho como tratar esses sentimentos, nesse mesmo capítulo que Paulo ele trata com os Gálatas. Mas o importante é você ter noção, se você, de tudo que eu preguei até aqui, você entender que você é salvo pela graça, que isto é mediante a fé e que é o Espírito Santo que te justifica, você já começou a fazer uma grande coisa na sua vida, ok? Vamos lá. Versículo 7 e 8, Paulo diz: Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Note que o apóstolo Paulo, ele agora diz que os Gálatas estavam indo até bem. Paulo compara a vida cristã como uma corrida. Mas ele diz que eles foram atrapalhados de obedecer à verdade. Isso nos faz voltar no capítulo 3, versículo 1, quando ele diz: Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos vossos olhos que Cristo foi exposto como crucificado? Só quisera saber isto de vocês: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, Paulo diz agora para eles que quando você começa a agregar coisas ao sacrifício de Jesus, então você começa a ficar atrapalhado na sua corrida cristã. Por quê? Quando você começa a agregar qualquer coisa ao sacrifício de Cristo, significa que você precisa fazer um esforço. Significa que o sacrifício de Jesus, ele não é único e suficiente para você ser salvo. E quando você começa a tentar fazer esse esforço, é que a sua consciência começa a ficar pesada. Por quê? Porque você se depara com seus próprios pecados. E você está tentando corrigir, está tentando fazer, e não consegue fazer.
Por que você não consegue fazer? Porque você não é capaz de fazer. Então você tem que olhar para a cruz. Você tem que olhar para a cruz. Se você não assistiu o filme O Peregrino, eu recomendo que você assista para você entender tudo que eu estou falando aqui nessa questão do livro aos Gálatas. É um filme muito bom, está na internet. Peça O Peregrino, filme antigo, que é melhor do que o moderno. O Peregrino, filme antigo. Depois você assiste o moderno e aí você vai ter uma visão muito legal. O que, que acontece? Você só vai entender que você é incapaz de produzir qualquer coisa para a sua salvação quando você tiver um verdadeiro encontro com Jesus. Só. Quando você tiver um verdadeiro encontro com Jesus, aí você vai falar: meu Deus do céu, quanto tempo eu perdi. É o que Paulo diz para eles. Vocês estavam correndo bem. Quem impediu vocês? Quem impediu os Gálatas foi exatamente a tentativa de tentar agregar as obras da lei ao sacrifício de Jesus. Eles começaram bem. Paulo fala: vocês começaram tão bem, vocês entenderam a pregação da fé, vocês viram Cristo crucificado e agora vocês estão querendo guardar a lei tudo de novo. E ele diz: esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Ou seja, Paulo está dizendo para ele o seguinte: cuidado, não é porque você pensa que isso é espiritualidade que necessariamente seja espiritualidade, porque não é. Não é. Você precisa entender que a circuncisão, neste caso que ele estava falando, de nada valeria. E aí, Paulo agora vai dar uma ilustração muito interessante. Veja só no versículo 9 e 10. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo, mas já ele, quem for, sofrerá a condenação. Bom, o que, que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui? Paulo está dizendo para eles o seguinte: olha, se for para vocês tentarem seguir a circuncisão, é melhor vocês voltarem a seguir toda a lei, porque não adianta um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. Se for para guardar um pouquinho da lei, então é melhor que vocês guardem tudo, né? O apóstolo Paulo, ele usa mais ou menos a mesma ideia quando ele cita lá em 1 Coríntios 5,6, que ele trata do pecado, né? Ou seja, ele passa a advertir os Gálatas sobre os efeitos negativos da malignidade espiritual não controlada. Isso mesmo, você ouviu a frase malignidade espiritual não controlada. Porque todos nós, de uma maneira ou outra, temos a raiz do pecado, e todos nós esboçamos em um momento ou outro, nós esboçamos algum tipo de malignidade espiritual. Mas onde é que entra a ação do Espírito? A ação do Espírito entra em indicar para você que aquele tipo de raciocínio, ele não procede daqueles que andam com a vida, ele não procede daqueles que estão tentando copiar a Cristo. Então, o cristão, embora ele tenha, sim, algum tipo de malignidade, porque é do pecado, né? Ele precisa aprender a controlar. Ele precisa aprender a controlar. Por isso que Paulo diz: um pouco de fermento leveda a massa toda. Se você começa a dar vazão aos seus erros, como se tudo estivesse bem na sua vida, você começa roubando uma agulha hoje. Amanhã você está roubando um elefante. Então Paulo diz que tem que controlar isso. Precisa parar, precisa pensar um pouquinho. Um pouco de fermento pode levedar toda a massa. E ele prossegue no versículo 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que é que sou perseguido? Logo, o escândalo da cruz está desfeito. Veja que a briga de Paulo é exatamente confrontar a circuncisão, a necessidade das obras da lei, com a cruz. Por quê? Paulo sabia muito bem que a lei, ela havia sido cumprida em Cristo. E a lei, ela era composta de 613 mandamentos. A lei incluía a circuncisão, a lei incluía os 10 mandamentos, a lei incluía todas aqueles
aspectos cerimoniais e morais, dietéticos que estão lá no livro de Levítico. Então, Paulo, ele mostra o seguinte, olha, eu não estou aqui, né, tentando atacar a lei, não é isso. Eu estou exaltando a cruz de Cristo, porque uma vez que os Gálatas entenderam essa questão, era necessário que eles agora deixassem os aspectos da lei de lado e começassem a olhar para o único e suficiente Salvador, que era o Senhor Jesus. Versículo 12. Quanto aos que vos andam inquietando, quem dera se mutilasse. Ou seja, olha só a retórica de Paulo, e Paulo usa aqui uma certa ironia com eles, porque esses que estavam mandando que eles se circuncidassem já eram circuncidados. Eram pessoas que guardavam a lei mosaica e queriam fazer com que os Gálatas também se circuncidassem, que já não era mais obrigatoriedade. Então Paulo fala assim, olha, já que eles estão falando para vocês se circuncidarem, fale para eles também castrarem-se totalmente. O Paulo fala assim, quando alguém chegar em você e fala assim, ó, você tem que se circuncidar, Paulo fala assim, você tem que se castrar. Por quê? Porque a circuncisão não impedia os desejos da carne. A circuncisão não fazia com que a pessoa tivesse menos libido. A circuncisão era um símbolo do antigo pacto. Então Paulo fala assim, se vocês estão com esse problema, a carne é tão má para vocês, então é melhor que vocês se castrem. Assim vocês vão ficar os santos, né? Os santarrões dessa história. E Paulo usa isso também porque Paulo sabia que lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 23, lá está escrito que nenhum eunuco poderia prestar serviço sagrado na Assembleia do Senhor. Então Paulo sabia que para eles era repugnante a castração. Mas, ao mesmo tempo, eles querem impor sobre os seus irmãos a ideia de que eles tinham que se circuncidar, sendo que aquilo havia sido cumprido em Cristo. Então, Paulo apela ao extremo. Versículo 13 e 14. Vós, irmãos, chamados à liberdade, não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo ele usa aqui agora a mesma ideia de Jesus, de resumir a lei ao amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Os professores judeus, os rabinos, eles normalmente resumiam a lei de uma maneira muito parecida com essa citação que está lá no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Então, Paulo aproveita da citação deles e oferece a eles a citação de Jesus, que é muito mais completa. Ou seja, Paulo está dizendo para eles aqui o seguinte: vocês foram chamados para a liberdade, ou seja, vocês não precisam se circuncidar. Mas, ao mesmo tempo, vocês não foram chamados para deixar de amar outras pessoas, porque a lei do amor, ela está em vigor. Vocês foram chamados não para darem ocasião à carne. Você não deveria dizer, ah, não, mas puxa vida, então, já que eu não preciso me circuncidar, eu também não preciso estar debaixo da obrigatoriedade de amar os meus irmãos, conforme Levítico 19, 18. Paulo fala, não, isso aí mudou. Você não está precisando se circuncidar, mas você tem necessidade de amar porque Jesus ensinou que tem de amar. Então veja que Paulo ele vai fazendo um contraponto entre o que foi substituído na lei e o que não foi substituído. Ou seja, aquilo que não foi substituído fica lá na lei. Aquilo que foi substituído é o que os cristãos devem olhar. No caso, aqui, o amor. E aí ele prossegue no versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros,
vede que não vos consumais também uns aos outros. O apóstolo Paulo ele chega aqui agora em um nível onde ele diz que os cristãos, naquela congregação, porque ele estava tratando de carne, Paulo faz uma metáfora mostrando para eles que o devorar-se uns aos outros em palavras poderia dar a ideia aos gentios, né, como se fosse a mesma palavra utilizada para o canibalismo. Então Paulo diz, olha, se vocês estão se mordendo uns aos outros, daqui a pouco vocês vão se comer, né? Mais ou menos na nossa expressão. Então Paulo diz, isso não faz parte da lei para a qual vocês foram chamados, que é a lei do amor. Isso não faz parte. O apóstolo Paulo mostra para eles que ao invés de ficarem com aquela discussão, né, com aqueles judaizantes, eles deveriam colocar um fim naquela conversa. Ou seja, se alguém chegar aqui na igreja dizendo assim, olha, vocês precisam se circuncidar, o Paulo diz, manda ele se castrar e acabou a conversa. Mas não fica brigando, não fica discutindo, porque vocês não foram chamados para rixa, vocês não foram chamados para briga, vocês não foram chamados para discussão, vocês foram chamados para amar-se uns aos outros. Essa é a palavra de Paulo. E ele vai para o versículo 16. Ele diz: digo, porém, andai no espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Veja que o versículo 16, ele é a continuação do versículo 15. Embora Paulo vá tratar de várias obras da carne mais à frente, Paulo está tratando aqui no versículo 16 que se eles andarem pelo Espírito, isso daqui também é uma alusão à maneira como Israel andou com Deus, a maneira como Israel ele enxergou o tratar de Deus durante toda a sua caminhada no deserto. Então, Paulo começa trazendo essa visão para eles. Porque Paulo também sabia que os professores, os rabinos, eles literalmente utilizavam essa expressão dessa mesma passagem de Israel ter andado com Deus, Israel estar no caminho, né? Então a expressão hebraica ali é halaká, que significa literalmente andar. E os rabinos eles descreviam que o judeu ele tinha que andar dentro dos códigos de conduta, o código moral, né, traçado ali dentro das 613 leis. E dentro desse código moral estava também ali a questão da circuncisão. Então Paulo diz assim, olha, vocês não precisam andar de acordo com o que os rabinos disseram para vocês. Vocês não precisam se preocupar com isso. Vocês devem se preocupar em andar pelo Espírito. Porque se vocês andarem no Espírito, vocês não satisfarão os desejos da carne. Esse texto, ele tem um significado bastante profundo para nós. Você pode prestar atenção. Vou pegar primeiro a alusão ao versículo 15. Vou pegar primeiro ao versículo 15. Paulo falava ali que eles não se consumir, né? Ou seja, Paulo está tratando no versículo 16, principalmente de uma das obras da carne, que é a rixa. Então Paulo fala, se vocês andarem pelo Espírito, vocês não vão ficar brigando. Só que o texto, ele fala muito mais. Porque eu vou ler o versículo 17, e aí a gente explica os dois. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Então Paulo mostra, exatamente como lá no livro de Romanos, no capítulo 7, que existe uma luta entre a carne e o Espírito. Você pode prestar atenção em uma coisa muito interessante. Quando você está muito bem espiritualmente, você está naqueles dias assim de espiritualidade, né? Você é o super crente. Você vai perceber que você resiste mais às tentações. Agora, quando você entra muitas vezes para um estado melancólico, quando você entra muitas vezes para aquele estado
mais introspectivo, você não se aplica às coisas espirituais, você vai perceber que você errou com muito mais facilidade. Ou se você estava bem no espírito e você errou, sua consciência logo lhe acusa. Porque errar é humano, o perdoar é divino. E você, embora tenha errado, logo sua consciência diz: puxa vida, eu errei. Então, o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Ele diz que a carne, ela é o contrário do espírito. Quando se trata de carne aqui, está mostrando a nossa natureza humana. A natureza humana, ela é completamente contrária ao que o Espírito de Deus diz. Nós temos que tomar um cuidado para a gente não cair na visão gnóstica de que a carne é má, que tudo é ruim. Não é nada disso. Mas nós podemos entender o que dessa passagem? Nós podemos entender que a carne, ela se vê totalmente contrariada com o espírito. Eu vou dar um exemplo bem fácil de você entender, porque alguns às vezes não entendem isso. Então eu vou dar um exemplo bem fácil. Por exemplo, não dá para você ficar fazendo sexo lendo a Bíblia. Concorda? Não tem como. Ou você tá ali lendo coisas espirituais, ou você tá na carne, mesmo que seja um sexo correto. Não tem como. Você entendeu? Então a carne, ela sempre vai se opor contra o espírito. Ou seja, cabe ao cristão, né, então, analisar e verificar para que ele, quando confrontado com situações que a carne está dando um pendor maior, ele consiga raciocinar acerca desse assunto. Paulo diz, olha, vou citar Romanos 7. Paulo diz assim, eu percebo uma lei, uma briga entre eu mesmo, uma briga dentro de mim. Quando eu quero fazer aquilo que está correto, eu tô assim um super crente, tá tudo legal na minha vida, eu também percebo um negócio que está me puxando para a lei do pecado. Então o Paulo diz, puxa, como eu sou um camarada miserável, como eu sou miserável, eu precisava vencer isso aqui. Né? Então isso acontece com todo crente, é o que Paulo está mostrando. Então a carne, essa fraqueza humana, ela é natural. É por isso que eu disse no começo que você entenderia, porque alguns cristãos às vezes têm dúvidas. Não, mas puxa vida, eu pequei, então eu acho que eu não tenho fé o suficiente, eu pequei, eu acho que eu não estou salvo. Irmão, enquanto você estiver na carne, você vai errar. Você vai se pegar xingando uma pessoa. Você vai se pegar até mesmo desejando a morte de uma pessoa. Você vai se pegar, às vezes, entrando em pecados sexuais. Você vai se pegar, às vezes, em erros que você nem sequer esperaria. Por quê? Por causa da fraqueza humana. Nós temos que entender o seguinte: o ser humano, ele é mais ou menos assim, com essas duas naturezas. A natureza de Cristo, que está em você, é a nova natureza. Ela é comparada a uma ovelha. E a natureza de Adão, que também está em você, é a natureza do pecado. De modo que você passa a ter duas naturezas. É o lobo querendo comer a ovelha. E a ovelha o tempo inteiro correndo do lobo. Ou seja, o que é que nós percebemos isso? Quem tiver mais forte é que vai ganhar essa batalha. Então, por exemplo, se você deixa de se alimentar espiritualmente, a sua natureza de Cristo, a sua ovelha, ela vai enfraquecendo. E quem é que vai se fortalecendo? É a natureza de Adão. É por isso que muitas vezes nós pecamos, erramos e dizemos: puxa, eu não queria ter feito isso, mas eu fiz. Nessas ocasiões, conforme eu disse, o Espírito Santo lhe convence do pecado e do juízo, e o sangue de Jesus lhe purifica de todo o pecado. Mas você pode estar um pouco mais consciente com essa luta. Então, se você alimentar mais a natureza de Cristo, você vai perceber que você vai errar menos, que é o que eu sempre digo. Erre menos. Né? A pessoa errava todo dia. Poxa, agora eu estou alimentando a natureza de Cristo, eu estou errando menos, estou errando uma vez por semana. Agora eu estou errando menos, estou errando uma vez por mês. Agora eu estou errando menos, estou errando uma vez por ano.
Você entendeu? Então assim é que você vai vencendo. Agora, o que você não pode é pensar que o que está acontecendo com você, o que está acontecendo com você é simplesmente algo do outro mundo, é simplesmente algo que ocorre somente com você. Todo ser humano tem essa mesma natureza. Romanos capítulo 7. E entrando no capítulo 8, que aí no capítulo 8, o que é que Paulo diz? O que é que Paulo diz ali? Paulo diz assim: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que andar pelo Espírito nos isenta desta condenação. Ok? Então está aqui o versículo 16. Agora vamos a 16, 17. Vamos agora considerar aqui o versículo 18. Se, porém, sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis debaixo de lei. Note que o apóstolo Paulo agora, ele mostra o quê? Que não adianta você ficar tentando vencer o pecado mediante a lei. Não adianta. Você vai cair no mesmo erro. Você vai errar do mesmo jeito. Ele diz que se você for guiado pelo Espírito de Deus, então sim, aí você vai ficar numa situação muito mais tranquila. Porque, primeiro, o Espírito lhe convence do pecado e do juízo. Então, o Espírito testifica com você aquilo que está certo e aquilo que está errado. Então, quando você entende isso, se você erra, você é convencido pelo Espírito de que você errou. Você pede perdão para Deus. Agora, se você ficar tentando assim, ó, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, você vai fazer. Sabe por quê? Porque você não tem poder sobre você. Você não tem poder sobre você. Ou você, conforme eu citei o filme O Peregrino, ou você se rende à cruz de Cristo e todos seus fardos caem, ou você fica tentando agregar, né, as suas obras. Isaías capítulo 64 diz que todas as nossas obras perante Deus são como trapo imundo. Então não adianta. O que você tem que fazer é confiar na graça. O que você tem que fazer é confiar na graça. O que você tem que fazer é confiar na misericórdia. O que você tem que fazer é procurar olhar o andar em espírito dessa maneira. Eu normalmente costumo aconselhar pessoas sobre essa questão, porque tem irmãos que às vezes têm muitas dificuldades de vencer certos erros. E a gente entende, isso não significa que a pessoa ela não é salva. Isso significa que muitas vezes ela tem maior suscetibilidade a determinados assuntos. Então, e a pessoa fica preocupada o tempo inteiro com aquilo. Sabe? Ai, pastor, puxa vida, é que eu fumo. Eu queria tanto parar de fumar. Enquanto você ficar tentando querer parar de fumar, você vai continuar fumando. Você entendeu? Porque enquanto mais você ficar pensando nesse assunto, pior é. O que você tem que fazer é ir orando a Deus sobre esse assunto e tomando as medidas necessárias. Aí devagarzinho isso vai acontecer. Por exemplo, tem uma ilustração que eu já contei em outros sermões. O mágico, ele chega em uma determinada cidade e ele tem um macaquinho no seu ombro. E ele diz que ele é um alquimista e que ele transforma pedra em ouro. Então, o que é que ele faz? Ele tem lá uma pedrinha de ouro, de fato, escondida na manga, e ele pega aquele líquido que está espalhado pelo chão, coloca dentro de um recipiente, chacoalha, pega uma pedrinha da rua, coloca lá dentro. Chacoalha, e quando ele despeja a água, habilmente ele deixa descer da mão aquela pedrinha de ouro. Então ele diz: olhem, vejam, esse líquido transforma a pedra em ouro. E todo mundo fica maravilhado. E ele vende todos os frascos que ele tem ali. E aí ele diz assim: olha, mas peraí, calma, que tem uma condição para que vocês consigam realmente transformar a pedra em ouro. E aí qual é a condição? Bem, a condição é que você não se lembre da cara do mico-leão dourado que está aqui no meu ombro. O que acontece? Todo mundo olha. Quando o camarada chega em casa que ele vai tentar transformar a pedra em ouro, então ele não vai conseguir nunca, porque a primeira coisa que ele lembra é da cara do mico-leão dourado.
Você entendeu? Assim é você com seus pecados. Enquanto você ficar tentando acertar, enquanto você achar que você tem força, enquanto você achar que você consegue, você não vai chegar a lugar nenhum. Você deve se deixar guiar pelo Espírito e não estar debaixo das obras da lei. É assim que a Bíblia ensina. Aí depois nós vamos entrar no versículo 19 até o 21, onde Paulo diz: As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos declarei, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Bom, então agora talvez você está dizendo assim, então ninguém vai herdar o reino de Deus, né, ancião? Bom, aqui é que a gente precisa então entender a história. Por exemplo, Paulo está escrevendo aqui dentro de um contexto onde ele conhecia muito bem que os mestres, eles normalmente colocavam uma lista de preceitos morais a serem seguidos pelos seus alunos. E Paulo faz exatamente a mesma coisa aqui, tratando da questão da carne. Paulo trata, inclusive, de questões que muitas vezes são levadas pelas próprias obras e, inclusive, levando aos vícios. Né? Embora os moralistas tivessem as suas listas, o apóstolo Paulo ele organiza aqui algo que é simplesmente impossível ao ser humano cumprir. É impossível ao ser humano cumprir. Porque, veja só, o que é que Paulo trabalha? Paulo diz assim, vamos lá, as obras da carne são conhecidas, as quais são? Prostituição. Então você talvez diga assim, poxa, eu nunca tive problema com prostituição. Eu nunca me prostituí. Aí ele diz, as obras da carne são impureza. Essa impureza, ela é impureza que requer entendimento tanto moral quanto físico. Então, por exemplo, uma pessoa que ela não é asseada, é uma pessoa que não gosta de limpeza, ela é uma pessoa impura. É só pegar o código moral do Antigo Testamento. Então, uma pessoa que não gosta de tomar banho, uma pessoa que cheira mal, essa é uma pessoa impura. Não é só impureza sexual. É só pegar o código do Antigo Testamento e dar uma lida. Aí depois ele diz, então se você não se prostituiu, mas você, né, com licença da palavra no português claro, é porco, você está no mesmo grau de pecado do que se prostituiu. Aí depois ele diz libertinagem. Né? O que é libertinagem? É a pessoa ser libertino. Né? É a pessoa que gosta, né, da imoralidade. É a pessoa que tem prazer em coisas imorais. E quando eu digo imoralidade, eu não estou dizendo só imoralidade sexual, não. Porque muitas vezes na cabeça do cidadão é que imoralidade é só sexual. Eu, por exemplo, quando eu era legalista, eu lia esse texto com medo. Hoje eu leio esse texto com toda a tranquilidade do mundo. Por quê? Porque você passa a entender que isso daqui são as obras que a natureza humana produz. Ou seja, a imoralidade, ela também está voltada muitas vezes a aspectos éticos. Quando você age com imoralidade com uma outra pessoa, com um companheiro, com o próximo, não necessariamente imoralidade sexual. Depois ele diz idolatria. Ou seja, se a pessoa não foi imoral, a pessoa não foi impura e a pessoa não fornicou, ela é idólatra, ela está no mesmo patamar. Idolatria, eu não quero dizer que é apenas você se curvar diante de uma imagem. Não. Idolatria é tudo aquilo que você vai erigir como altar no seu coração, que tome o lugar de Deus na sua vida. Isto é idolatria. Então, toda vez que algo toma o lugar de Deus na sua vida, você está se tornando idólatra. Então, precisa correção de curso. Feitiçarias. Talvez alguns digam, puxa vida, que coisa repugnante, eu jamais pratiquei feitiçaria.
Mas olha só o próximo, inimizade. Se você é aquele tipo de pessoa que não consegue ter paz com ninguém, você é aquele tipo de pessoa que arruma encrenca em todo lugar que você chega, você é aquele tipo de pessoa que a pessoa não gosta de ficar perto de você, você é aquele tipo de pessoa que não exala o bom perfume de Cristo, você só sabe arrumar inimizade. Todo lugar que você passa, você arruma briga, você arruma confusão. Porfias, que está relacionado. Ciúmes. Dá uma olhada nisso. Paulo apela, irmãos, aos mais profundos sentimentos humanos. Quem é que nunca demonstrou ciúme de alguém ou de suas próprias coisas? Mas nós sempre nos justificamos. Por que a gente sempre se justifica? Porque pecado para nós, dentro da cultura judaico-cristã, como eu disse no começo, é apenas sexo. O resto não é pecado. E Paulo diz que não. Paulo diz que os caras que se prostituem, os idólatras, os que criam inimizades, ciúmes, todos esses estão no mesmo patamar. E depois ele diz sobre ira. Quem nunca teve um acesso de ira? Aquele acesso de ira que você até fica fungando, que você às vezes até deseja a morte da pessoa. Quem nunca teve isto? Veja que Paulo apela para a natureza humana, na sua mais complexa profundidade. É isso que Paulo está mostrando. É isso que você precisa entender. Que não é simplesmente uma questão de cometer um pecado aqui ou cometer um pecado ali. Paulo está mostrando que não. Paulo está mostrando que o ser humano não tem capacidade de se salvar. O texto quer dizer isso. Ou seja, você não tem capacidade de se salvar. Você não tem capacidade de herdar o reino de Deus. Você pode tentar evitar isso aqui tudo, mas você vai cair em um ou no outro. E se você cair em um ou no outro, você não vai herdar o reino de Deus. O que Paulo está mostrando é isso. Então o texto é uma analogia para o ser humano entender que ele é incapaz de salvar-se. Iras, pelejas, dissensões, facções, invejas. Perceba, Paulo apela para o mais profundo do coração humano. Bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Por exemplo, algumas coisas que eu nem citei, mas ainda tem mais coisas. Coisas que o quê? Coisas que a natureza humana produz. Então Paulo está mostrando aqui o seguinte para os Gálatas: olha, se vocês continuarem tentando se salvar pelas obras da lei, vocês só vão se encontrar com as obras da carne. Porque a lei só aponta para as obras da carne. É por isso que se você for guiado pelo Espírito de Deus, a probabilidade de você errar é menor. Porque enquanto você estiver tentando se guiar pela lei, a lei ela só te apresenta o pecado. Veja só que interessante isso. Como eu disse a vocês, eu quando era sectário e legalista, eu lia esse texto com medo. Porque eu dizia, puxa vida, então ninguém vai herdar o reino de Deus. Depois você vai passando a entender, conforme você vai estudando, vai crescendo e o Espírito Santo vai te iluminando, você passa a entender que o que Paulo está mostrando aqui é o seguinte: em outras palavras, versículo 19 até o 21, Paulo está dizendo: você não é capaz de produzir a sua salvação, porque você tem todos esses problemas que um ser humano tem, produzidos no coração humano, e aí nós vamos a Jesus. Do coração do homem é que procede ladruagens, maus pensamentos, adultérios, prostituições, ou seja, o ser humano não tem capacidade de salvar-se. E o ser humano não tem capacidade de julgar outro, porque ele, uma vez ou outra, está fazendo qualquer uma dessas coisas e coisas semelhantes a esta. Então, quem nunca cometeu um erro desses deve agora atirar a primeira pedra no seu próximo, que você talvez está julgando neste momento. Você que está aí com dissensão com os outros, você que está aí se mordendo, você que está aí olhando para a acusação, o outro. Paulo diz: olha para você, porque ele não é capaz de se salvar e você também não. É o capítulo 5, versículo 19 a 21. E aí depois ele vai para o 22
e 23. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Veja que interessante. Você naturalmente produz as obras da carne. É natural. É natural. Tá? É natural. É mais ou menos como a segunda lei da termodinâmica. Um corpo deixado solto, né, abandonado, ele tende a se deteriorar. Um ser humano que se deixa andar pela carne, ele tende a praticar tudo isso. Ele tende a praticar tudo isso. Naturalmente. Naturalmente. Ele vai fazer tudo isso. Mas, agora, olha a diferença, irmão. É aqui que você tem que entender a história. Aqui a história aqui é a seguinte, olha. O fruto do Espírito. Então, quando você começa a andar em Espírito, você se lembra como é que se anda em Espírito? O apóstolo Paulo disse anteriormente que é mediante a fé. Então, quando você começa a aprender a palavra de Deus, quando você começa a desenvolver fé, você é justificado em Cristo. E o fruto do Espírito começa a fluir na sua vida. Com a mesma facilidade que as obras da carne fluem. Olha que interessante. Porque quando você está em Cristo, então você passa a ser uma pessoa muito mais alegre. Você passa a ser uma pessoa que aprendeu que precisa amar ao próximo. Então você não deixa malignidade espiritual tomar conta de você. Quando você está em Cristo e o Espírito está andando com você, você é uma pessoa que produz paz. Onde você passa, existe paz. As pessoas gostam da sua companhia. Isso aqui é o julgamento que você deve fazer com você. 5:19 a 21, você viu que é Paulo dizendo que o ser humano é incapaz de se salvar pela lei. Agora, do 22 e 23, Paulo mostra o teste para quem está andando pelo Espírito. Então, você está andando pelo Espírito, então você produz amor, né? Você é uma pessoa que tem um coração cheio de amor. Você está andando pelo Espírito, você é uma pessoa que produz alegria onde você chega. O ambiente fica melhor, o ambiente fica mais leve. Você tem uma palavra de consolo. Você é uma pessoa que faz com que outras pessoas queiram estar perto de você. Aí ele diz também que o fruto do Espírito é paz, né? Ou seja, você não é aquele tipo de pessoa que implica por coisas pequenas. Você não é aquele tipo de pessoa que chegou no ambiente, estava tudo certo, tirou a paz do ambiente. Pessoas que muitas vezes usam assim, aquele tipo de expressão, pronto, acabou a paz. Fulano chegou, acabou a paz. Já pensou que coisa ruim, não é? E aí depois ele diz longanimidade, não é? Ou seja, você é uma pessoa que se torna um pouco mais tolerante. Por que você se torna tolerante? Você se torna tolerante com os erros dos outros, porque você passa a entender que você tem os mesmos erros. Benignidade, você é uma pessoa do bem, né? Você é uma pessoa que não fica obrando o mal para com o próximo. Você é uma pessoa que você não tem a malícia, o pé atrás, sabe? Principalmente criando divisões entre outras pessoas. Você é uma pessoa completamente diferente. Você é uma pessoa do bem, né? Bondade, fidelidade. Você não é aquele tipo de pessoa que é infiel nos tratos. Você não é aquele tipo de pessoa que espera o seu próximo vir às costas para você poder apunhalar ele pelas costas. Não. Você é uma pessoa que produz tudo isso. Mansidão, né? Muitas vezes a mansidão ela é demonstrada no nosso tom de voz, né? Mansidão, domínio próprio, ou seja, toda vez que você se vê dizendo assim, puxa vida, eu preciso me controlar nisso, você está demonstrando o fruto do Espírito, é domínio próprio, não é? E depois ele diz, contra essas coisas não há lei. Quer dizer, olha só como é maravilhoso você entender o texto bíblico. Paulo diz que do 19 ao 21, você não pode produzir a salvação porque você é isso, do 19 ao 21. Do 19 ao 21 você é isso. Mas ele diz do 22 ao 23 que se você andar pelo Espírito e andar no Espírito,
Então você não precisa de lei. Não precisa ninguém ficar te lembrando, ei, você não pode fazer isso. Ei, você não pode fazer aquilo. Ei, você tem que ir na igreja. Ei, você tem que fazer isso. Não. Tudo isso vai fluir dentro de você. O que não significa que você, vez por outra, não vai errar. Lembre-se, você ainda é ser humano. E quando nós erramos, nossa tendência muitas vezes é achar que tudo foi por água abaixo, que nós perdemos o nosso bom histórico. Esqueça, esse bom histórico não é produzido por você. Esse bom histórico é produzido pelo Espírito Santo de Deus. E você errou porque você, em um determinado momento ou outro, não estava andando no Espírito. Mas quando você anda no Espírito, claro que você vai errar muito menos. Então esqueça o seu bom histórico. Puxa, mas eu sempre fui uma pessoa assim, assim, assado. Você pode ser o que for. Não produziu a sua salvação. Sua salvação é produzida apenas pelo Espírito Santo de Deus. Você pode ser o que for. Não produzirá nada na sua vida. Tudo que é produzido é pelo Espírito. E você deve se conscientizar que você continua sendo um pecador. E que você não é ainda um santo, um santarrão, a melhor pessoa da face da terra. Vai acontecer problemas com você. Versículo 24 a 26 e a gente termina. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Versículo 24 e 25 são, de fato, contrastes que Paulo diz. Então, Paulo diz o seguinte, que se você está em Cristo, o versículo 19 até o 21, ele já não faz mais parte da sua vida. Por quê? Porque você agora tem a atenção de andar pelo Espírito. Então, quando você anda pelo Espírito, embora você ainda esteja sujeito a errar, você não acredita que você é capaz de produzir sua salvação, porque você simplesmente é o que é do 19 ao 21, como eu sou, como todos nós somos. Se você deseja algo a mais, você precisa andar pelo Espírito. Andar pelo Espírito significa você ter um pouco mais de entendimento, de fé, palavra de Deus, relacionamento com Deus. E não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros. Ou seja, você que é um bom cristão, cuida da sua espiritualidade, deixa a dos outros de lado. Você está caminhando bem? Você está conseguindo vencer? Ótimo, faça isso, continue indo bem. Porque se você começa a irritar os outros, você está voltando lá para o 19 a 21. E não invejemos uns aos outros. Ou seja, dentro da igreja cristã, não existe lugar para inveja. Dentro da igreja cristã, não existe lugar para o cristão achar que ele é melhor do que o outro, porque ele não é melhor do que ninguém. Dentro da igreja cristã, todos nós somos iguais. Conforme disse o apóstolo Paulo, Paulo disse que Cristo nos chamou para a liberdade. Então, quando nós utilizamos a nossa liberdade dessa maneira, nós conseguimos viver muito melhor e conseguimos viver muito mais felizes, porque você passa a entender as suas limitações como ser humano. A grande raiz dos conflitos humanos, dos conflitos internos do ser humano, é exatamente ele tentar viver aquilo que ele por si próprio não consegue. Então não vai conseguir nunca, não adianta. Quando você entregar sua vida, quando você entregar suas paixões, quando você entregar tudo nas mãos de Cristo, você vai perceber que você vai ter uma consciência muito mais tranquila. Você vai perceber que você vai receber muito mais rápido o perdão dos seus pecados. Você vai perceber que você já não é mais aquele cidadão do versículo 19 a 21, muito embora de vez em quando se manifeste ali em você. De vez em quando vai se manifestar. Sim, mas você não é mais ele, porque ele não herda o reino de Deus. E você agora é cidadão do reino.
Você agora anda pelo Espírito. Você foi chamado para a liberdade. Você não foi chamado para viver cumprindo normas de lei. Você foi chamado para que o Espírito escreva as leis no seu coração. Tá bom? Deus abençoe vocês para ouvir a palavra de Deus. Fica na graça e na paz de Cristo, que essa palavra frutifique na sua vida.